O presidente Donald Trump assinou agora há pouco um decreto que proíbe a participação de mulheres transgêneros em competições esportivas femininas que ocorrem em escolas e universidades. É por isso que a gente vai conversar agora ao vivo, direto de Nova York. Oi, Mari, muito bem-vinda. O que a gente já sabe, então, sobre essa medida? Oi, Juliana, obrigada. Pois é, Juliana, Donald Trump assinou agora essa diretriz que se chama Mantendo Homens Fora dos Esportes Femininos. E é uma diretriz que basicamente ameaça tirar o dinheiro do governo federal para escolas e universidades que permitam que mulheres e meninas trans participem de esportes com outras mulheres e meninas. Então, basicamente, isso proíbe, as escolas e universidades de deixar que essas meninas e mulheres trans participem de esportes femininos. É uma regra que, diz Donald Trump, vai de acordo com o que diz a Constituição, o artigo da Constituição que proíbe a discriminação com base no gênero. Então, por essa diretriz, as escolas que permitem que meninas e mulheres trans participem de esportes femininos estariam desrespeitando a Constituição, desrespeitando esse artigo da Constituição que proíbe a discriminação com base no gênero. É, na verdade, uma interpretação contrária da lei àquela que tinha o governo de Joe Biden. O governo de Joe Biden usava esse mesmo artigo da Constituição para exigir que as escolas permitissem, para proibir que as escolas não deixassem essas meninas e mulheres trans participarem de esportes femininos com outras meninas e com outras mulheres. Então, é uma interpretação completamente contrária da lei e agora isso deve ter um impacto bem grande na população trans, porque aqui nos Estados Unidos, essa questão do esporte na escola e na universidade é uma questão importantíssima. Inclusive, muitos atletas na escola acabam conseguindo entrar nas universidades justamente por causa do esporte. O esporte abre muitas portas aqui, conta na hora de entrar, de passar no vestibular deles aqui, que é um processo muito diferente do nosso processo no Brasil, é um processo que envolve todas as atividades que você fez durante a escola, muitas vezes. Então, essa parte do esporte acaba abrindo muitas portas. Então, ao não deixar que essas mulheres e meninas trans participem dos esportes com outras mulheres, isso impacta sim, isso muda. Donald Trump está sim tendo um impacto muito grande nessa população, nessas meninas e nessas mulheres, Juliana. Muito obrigada, Mariana, pelas suas informações ao vivo direto de Nova York. Assunto polêmico e a gente vem para a opinião aqui no CNN Arena. Quero ouvir os nossos comentaristas. Poit, começando por você, o que a gente teve nos últimos dias? Donald Trump tirando ali da lista de promessas algumas medidas que, como a Mariana bem colocou, vão de forma contrária ali à Constituição, à legislação. Muitas são derrubadas por juízes e fica a polêmica. Para além da polêmica, qual que é o impacto de decisões como essa na população americana, mas também pode ser ali uma influência para outros países? Você concorda com isso? Qual a sua opinião? Olha, Ju, com certeza pode ser uma influência para outros países, pode impactar a população americana, mas vamos lembrar que a população americana escolheu isso, E ela votou e sabia que o Trump ia cometer, talvez, não sei se não acreditava ou não, mas o Trump está fazendo tudo que prometeu, Então, democraticamente, a população americana escolheu isso, Ou, para não dizer a população, a maioria da população escolheu esse tipo de medida. E sobre esse tema específico, Ju, eu gostaria que as pessoas buscassem, vamos aprofundar mais, proibir as mulheres trans de disputar com mulheres que não são trans, Qual que é a diferença? Será que as mulheres trans têm alguma vantagem competitiva no esporte? A competição é igual? Deveria ter uma outra categoria para mulheres trans? Não sei, mas vamos discutir o assunto. E se a gente pegar dados, e eu não estou falando que eu concordo 100% com o Trump, mas tem mérito essa discussão. Vamos pegar um jogo de basquete. Eu peguei muito rápido aqui, tá, Ju? Ou um jogo de vôlei. A média das alturas, das alturas dos homens brasileiros, por exemplo, 1,74 m. Das mulheres, 1,60 m. Então, assim, se pegar uma mulher trans, ela vai ter muito mais vantagem competitiva para ir para o esporte. E eu estou falando só da altura. Se for basquete, se for vôlei. Fora a força e outras coisas físicas que não tem
para mim, muita discussão. Então, para mim, esta medida tem mérito. Obviamente, não é simplesmente proibir, exclui e não permite que elas tenham o seu espaço. Eu acredito que a gente tem que arrumar uma solução. Mas colocar uma mulher trans que pode ser muito mais alta aqui, estou fazendo um cálculo de cabeça, 10% mais alta, que vai ter uma vantagem competitiva é desleal. Tanto que várias mulheres protestaram, saíram de algumas competições. Me lembro que da natação, e se eu pegar esse mesmo dado da natação, o homem recordista, ele é muito mais rápido que a mulher recordista. Para mim, essa discussão tem mérito a despeito da postura do Trump e de outras medidas exclusivas dele, Ju. Vitor. Juliana, nós estamos assistindo, em menos de um mês, um retrocesso, sobretudo em relação aos direitos individuais nos Estados Unidos, que se aproxima de pelo menos um século. O que o Trump está fazendo, e a história já demonstrou, que toda vez que uma medida é apresentada e justificada por ter uma maioria que chancelou, como foi o caso da sua eleição, essa proposta não pode, em hipótese alguma, violar direito fundamental, violar direito individual. É justamente por isso que foi construída a Carta de Direitos de Homens e Mulheres após a Segunda Guerra Mundial. Porque todas as atrocidades que foram praticadas naquele momento da Segunda Guerra foram justificadas porque existia uma maioria que aprovava, porque estava seguindo uma determinada medida daquele momento. Esse não pode ser um argumento para nos convencer de violações a direitos fundamentais. É isso que está acontecendo. O Trump, desde o primeiro dia, ele alimenta a sua base de extrema-direita, ele agita, ele mobiliza o seu campo atacando minorias, atacando mulheres, atacando trans, atacando imigrantes. E isso é só o primeiro mês. Isso precisa ser denunciado para a gente não naturalizar aberrações e violações de direitos fundamentais. É isso que está acontecendo. A Corte Constitucional dos Estados Unidos, na sua maioria, ela é composta por conservadores. Então, soma-se a isso um poder que é contramajoritário, ou seja, uma das funções do Poder Judiciário é justamente preservar os direitos individuais quando a história, infelizmente, assiste à presença de um autoritário que quer causar uma tsunami sobre as minorias. É função do Poder Judiciário proteger. Só que, infelizmente, neste momento nos Estados Unidos, inclusive a Corte Constitucional, ela está alinhada com o Trump, o que aumenta o risco da gente assistir violações como essa e tantas outras que têm acontecido de perseguição e violações a direitos fundamentais que todo ser humano merece.